Boa noite. Boa noite. Shalom, paz. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que o Alex está me dando. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Salmos 103. Acharam? Amém. Glória a Deus. Salmo 103 é um cântico de gratidão e louvor ao Senhor, que diz: bendize, alma minha, ao Senhor, e bendiga todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, alma minha, ao Senhor, e não esqueça nenhum dos seus benefícios, porque Ele perdoou todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Ele te resgata da destruição e te sustenta com a bondade e misericórdia. Se farta de bem teu corpo e renova a tua juventude como águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os que padecem opressão. Moisés mostrou o seu caminho e suas obras aos filhos de Israel. Misericordioso, compassivo, paciente é o Senhor, e abundante é a sua bondade. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, todos conhecem a história de Davi, e todos já leram, a sua história desde o início até o fim. Nesse salmo, Davi, ele louva e ora. É um louvor onde ele se coloca diante de Deus, devido aos seus pecados, seus erros, suas prevenções, mas o seu amor, o seu arrependimento o torna segundo o coração de Deus. E nós vemos que Davi, ele escreveu o Salmo 103 para expressar a sua gratidão e louvor a Deus pelos seus benefícios e misericórdia. Então nós sabemos que Davi também foi pecador, foi falho, mas ele honrou a Deus. Honrou a Deus com oração, com cântico, com louvor. E nós devemos aprender e que nós também devemos fazer isso, honrar a Deus com cântico, com oração e louvor. Todos nós somos pecadores, e a forma da gente se redimir perante a Deus é orando, louvando, glorificando o nome do Senhor. Amém? Amém. Davi também incentiva a alma de Deus, ele não esquece da sua bondade. Davi ora, Davi louva e agradece a Deus diante da sua palavra. Todos conhecem Davi e sabem que Davi, ele foi justo
desde o tempo da sua mocidade até o seu fim. Ele errou, falhou, mas ele também foi justo e honrou o seu rei e honrou o seu Deus. Então nós devemos também honrar nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Glorificar, devemos louvar com vontade, louvar como se fosse a única coisa que existisse. Porque nós devemos saber, nós sabemos que é Ele quem nos livra, é Ele quem nos salva, é Ele quem socorre os nossos medos, as nossas enfermidades, as nossas curas. Amém. É Deus quem provê a nossa necessidade. Amém. Então nós devemos, com cânticos e louvores, como diz lá no Salmo 150, que diz assim: glória a Deus, aleluia, exalte o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, que Ele é bom o tempo todo, não há outro além dele. Salmo 150 diz assim, 150 versículo 1: louvai ao Senhor por sua santidade, louvai por seu poderoso firmamento. 2: louvai pelo seu poder, louvai pela sua imensa majestade. Amém? Amém. Então que vamos louvar a Deus e engrandecer. Amém. Com fé, solta tudo que você tem. Amém. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, nossas vidas podem estar devagar, mas vamos agradecer a Deus porque nós estamos vivos, estamos de pé, e é Deus quem nos salva, quem nos cura. Amém? Amém. Glorioso Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, que neste dia, Pai, neste momento, Pai, nós queremos te glorificar, te exaltar e te adorar. Pedir ao Senhor, Pai, que neste momento, Pai, o Senhor venha sobre a tua casa, derramar a tua unção, o teu bálsamo, manifestar o Espírito Santo sobre cada um. No nome de Jesus, Pai, que hoje o poder do Senhor venha sobre esta casa, mover o sobrenatural através do Espírito Santo, em nome de Jesus. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois teu é o Rei, Pai. Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja. Amém. Graças a Deus. Olha que linda a nossa igreja, né? Eita, Deus poderoso. É como diz o pai do nosso pastor, né? Tem que louvar a Deus, né? Então convido os irmãos a ajudar a louvar a Deus. Deus é maravilhoso, né? Amém. Então vamos louvar ao Senhor, tá bom? Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus, ficamos, meu Deus. Obrigado, Pai. Aleluia, Senhor. Eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos
pelo ar que respiramos, meu Deus. Só temos que agradecer a Ti, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Temos que louvar a Ti, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Misericórdia dos teus filhos, Senhor. Graças lhe damos, Senhor Jesus. Graças lhe damos, Senhor.
Esse é cantor de antes, a gente sobe para cantar, já vem aquele, né? Mas daqui a pouco Deus já libera, já canta e dá tudo certo. Beleza? Deus abençoe então. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Graça e paz, amém? Amém. Vamos tomar seus assentos. Amém. Hoje é um dia especial. Amém. A gente tem que ter essa convicção sempre que a gente entra na presença de Deus, ou quando a gente vem cultuar a Deus, é um dia especial. Porque no nosso coração a gente pensa assim: eu vou à igreja, mas a gente mal sabe que o Espírito Santo, antes de tudo, gerou um desejo no seu coração para estar aqui. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Salmos 112. Salmo 112 diz assim: Aleluia! Quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Sua linhagem será poderosa no país, abençoada a geração de homens íntegros. Em sua casa haverá bens e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Desponta nas trevas como a luz para os homens retos e benigno, piedoso e justo. Bem-aventurado é quem se compadece e empresta com generosidade, e com honestidade administra todos os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre suscitará de boas recordações. Não viverá temeroso, esperando más notícias, confiando plenamente no Senhor. O seu coração está sempre vivo. O seu coração está seguro e nada temerá. Certamente no final testemunhará o fracasso dos seus inimigos, e generosamente reparte o que possui com os pobres. Nele será sua benevolência. A cabeça erguida será honrada e exaltada por muitos. Por isso, o ímpio observa e irá. Anjos dentes se consome de ódio. A ambição do ímpio levará à destruição. Só até aqui. E eu queria que, quando hoje a pastora disse para mim assim: tu vai fazer o dízimo das ofertas. Eu passei o dia caçando em Deus, buscando em Deus. Porque eu não gosto de subir aqui com uma palavra, se não vem do coração de Deus. Eu particularmente, eu estudei muito, eu estudei demais, mas todos os meus estudos, no momento que eu fico sabendo que eu vou ministrar, eu deleto eles e quero saber de Deus, o que Deus tem para falar para a igreja aqui para mim. E quando eu estava em versículo, Salmo 112, verso 1, pulou: quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor e
e tem grande prazer no seu mandamento. Isso brilhou nos meus olhos, por quê? Porque nós estamos num tempo aonde nós podemos passar a conversar com muitas pessoas. E muitos deles falam assim: eu acredito em Deus, eu confio em Deus, eu entreguei minha vida para Deus. Nós falamos isso, mas não pensamos no que falamos. E quando não pensamos, a gente fala muitas coisas que não são verdades. Quando eu digo assim, você quer ver, eu confio em Deus, a Bíblia diz: se eu confio e tenho prazer nele, eu vou ser feliz. Será que você está sendo feliz? Eu não estou falando que você não vai ter guerra, não vai ter problema. Estou falando que você vai ser feliz. No meio da guerra, você vai ser feliz. No meio do problema, você vai ser feliz. Pode o mundo cair ao seu redor, mas você está feliz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, você não me importará. Você pode estar passando por problema, mas você, se temer a Deus, você é feliz. Aí a gente fala: eu temo a Deus, mas se a gente olha para a nossa vida, será que a gente é feliz? Ou quando vem um problema, a primeira coisa que a gente fala é assim: a minha vida é perturbada, ou como minha vida é uma vida de desgraças. O que é uma palavra desgraça? Aquele que vive fora da graça, fora do favor de Deus. A Bíblia diz que a gente foi salvo pela graça. É um dom, é um presente. Quando a gente fala que minha vida é uma desgraça, quer dizer que eu estou falando que eu estou fora desse presente que Deus me deu. Eu estou abrindo mão desse presente que Deus me deu, que chama graça, um favor não merecido. Eu estou falando: não, minha vida é uma desgraça, eu estou fora disso, eu estou me tornando para fora disso. E ele tem muito prazer naqueles que obedecem aos seus mandamentos. Será que o meu prazer, esse prazer, está em obedecer os mandamentos de Deus? Será que o seu prazer, o meu prazer, está em Deus falar: não faça, e a gente vai falar: não vou fazer por amor ao Senhor? Porque é muito difícil, mas não é impossível. Os mandamentos de Deus não são coisas difíceis de se praticar. Se tornou difícil por causa de uma multidão de pecado que habitou dentro do meu e do seu coração. E a gente tem dificuldade de acreditar naquilo que Deus diz, naquilo que Deus está falando. Eu estava lendo um livro, e esse livro é muito engraçado, porque todo mundo conhece a história de Moisés. Sabe que Moisés era gago. E esse apóstolo, escrevendo no livro, ele fala bem assim, que ele teve um sonho na época de Moisés na beira do Mar Vermelho. E ele viu toda essa cena. Agora, eu quero te perguntar: se você fosse Moisés, o que você faria? Deus falou para Moisés: toca o cajado. Mas antes disso, a Bíblia diz que Moisés começou a orar. Pensa, 2 milhões de israelitas no deserto, o povo do Egito, o exército do Egito, vendo a espada, com espada, cavalo atrás deles. Um gago começa a orar. Vai morrer todo mundo. Acho que Deus teve misericórdia para Moisés. Cala a boca, Moisés. Só toca o cajado e vai andando. Porque ele era mudo, ele era gago. Agora, o que
você no lugar de Moisés. Se Deus fala, toca o cajado no mar. Se a gente realmente teria coragem de tocar aquele cajado no mar. A gente hoje pode falar que sim, mas todos os dias, todos os momentos aparece um mar vermelho na minha frente e na sua frente. Todos os dias aparece um problema para ser solucionado na sua frente e na minha frente. E Deus está assim, vamos colocar no mar, eu vou abrir para você passar. Será que você quer tocar ou você quer sair nadando? Imagine 2 minutos de sair, está saindo nadando e meio mar vermelho. Alguém vai morrer afogado, porque é muita gente, fora aqueles que não sabem nadar. Enfrentar o povo de Israel do Egito não dava, porque eles estavam armados, o povo de Israel não tinha arma. A solução mais óbvia, toca o cajado. No mínimo eu ia falar assim, Deus, é coisa da minha cabeça, é loucura. Aonde que o cajado eu vou tocar e para abrir o mar? Mas os mandamentos de Deus são simples para mim e para você. Não são difíceis. Se tornam difíceis porque eu e você complicamos o que Deus fala. Eu e você dificultamos o que Deus fala. A gente tem um problema de Naamã. Naamã, 2 Reis, verso 5, se eu não me engano, diz que Naamã era um general de guerra do exército sírio. E ele capturou uma menina de Israel como escrava, e Naamã tinha lepra. Mas a menina falou: olha, minha senhora, se o meu senhor conhecesse o profeta em Israel, ele seria curado. E a Bíblia diz que Naamã se anima e busca carta de rei para chegar até o profeta. Mas no meio do caminho, não sei quem falou errado, quem entendeu a mensagem errada, e Naamã para diante de um rei. Fala assim: olha, eu vim ser curado. O rei rasga a sua veste e fala assim: quem sou eu para curar? Não tem esse poder. E manda Eliseu, manda o servo: ó, vai lá e diga para ele vir até mim, porque ele vai conhecer que há Deus em Israel. E Naamã, na cabeça de Naamã, a Bíblia diz que Naamã achava que ele ia sair da casa, iria colocar a mão sobre suas feridas, iria curar. Mas a Bíblia diz que o profeta nem saiu da sua casa, só falou que ele mergulha 7 vezes no rio. Nem deu trabalho de receber Naamã. Falou: só mergulha que você vai ser curado. E a Bíblia diz que Naamã se entristece. Quantas vezes eu e você, Deus fala assim para a gente: mergulha mais profundo em mim, que eu quero te mostrar segredos que ainda não te mostrei. E a gente acha que Deus tinha que descer do céu, ou enviar um anjo que é o Gabriel, para falar conosco. Eu acredito que Deus envia um anjo sim para falar, mas não é toda hora que Deus vai enviar um anjo, porque senão haja anjo para ficar dando notícias. Porque Deus já deixou a sua palavra para a gente estudar e meditar nela. Eu acredito que Deus manda anjo, a Bíblia fala. Mas se eu e você não gastar um tempo com a palavra, não saberemos o que entender e como entender. Eu já tive experiência de falar com anjos, mas só depois que eu tive experiência com a palavra. E a palavra é simples demais. A gente complica. Eu vim de uma época, já estou encerrando, que a gente queria revolucionar o Evangelho, mas eu entendi que o Evangelho nunca pode ser revolucionado. O Evangelho tem que ser obedecido. E um dos princípios do Evangelho está em Malaquias capítulo 3 e está em toda a Bíblia. Mas em Malaquias capítulo 3 ele está escancarado. Às vezes o dízimo é a oferta à casa do tesouro. O que é o dízimo? O dízimo é 10% daquilo que tu
E o dízimo vai te proteger, vai me proteger. E se eu não faço isso, como é que eu posso dizer que eu tenho um grande prazer no mandamento do Senhor? Se eu não tenho coragem de obedecer Deus um pouco, como é que eu quero provar muito de Deus? Para a gente o dinheiro pode ser muito, mas deixa eu te dizer, para Deus não é muito. Deus não vai te surpreender com a quantidade do seu dinheiro. Mas se um dia Ele te mostrar a janela do céu dele ao seus olhos físicos, você vai surpreender com tantas vezes que Ele tem reservado para você. Mas para Ele o dinheiro é pouco. Quer saber o que tem valor para Deus? Alma. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Você pode dar todo o seu dinheiro para Deus, você pode garantir que isso não vai chamar a atenção dele, mas traga uma pessoa para Cristo. A Bíblia diz que tem festa no céu. O céu ainda tem festa. Então, quando Deus fala assim, trazer o dízimo, nas ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Presta atenção. O dízimo, a casa de Deus, para que haja mantimento na minha casa. Para que mantimento? Porque o templo precisa se manter com as portas abertas. Não é que Deus não precisa do meio do seu dinheiro. Deus quer te usar para te abençoar. Para mim abençoar. Mas se um dia eu e você parar de dizimar, pode ter certeza que Ele vira outro para manter a porta do reino aberta. Porque Ele é Deus. Mas quando Ele fala aqui para isso, é porque Ele quer te abençoar. Me abençoar. Você não vê, mas eu costumo falar, se deixasse passar um telão do mundo espiritual assim, você pudesse assistir, você ia se surpreender quanto Deus tem te livrado, quão poderosa é a tua semente. A gente não tem noção de semeadura e colheita, porque a gente nunca plantou e colheu, a não ser no Brasil, e colheu com aquele pedaço de feijão com algodão. Mas eu tinha o prazer. Meu pai que está aqui, que é pro culto, ele é motorista. Eu já fui algumas vezes com ele em fazendas pegar manga e pegar mão de fruta. E naquela época eu detestava aquilo, detestava. Mas hoje eu paro para pensar. E veja, aquele cara foi um visionário. Aquele cara foi um visionário. Porque todo mundo só viu uma semente de manga. Mas aquele cara viu uma fazenda, uma plantação de manga. Você já está vendo uma semente, mas eu tenho certeza que tem alguém visionário que já viu uma fazenda. Glória a Deus. Então eu quero convidar você, nesta noite, separar seu dízimo, separar a sua oferta. No nome de Jesus, trazer elas dentro de voltar. Pode trazer esse dízimo às suas ofertas. Noite chegar, tu és
apresentando diante do Senhor dízimos, as ofertas que consagramos ao Senhor. Oramos, meu Pai, para que, meu Pai, janelas do céu se abram de uma forma escancarada e poderosa. Que o povo, meu Pai, a tua igreja prospere e tenha a sua vida transformada. No nome de Jesus, queremos repreender todo demônio que atua na finança. Todo demônio que traz miséria e escassez seja repreendido na autoridade que é sobre o nome de Jesus. E declaramos que aqui há famílias prósperas, família abundante, colheita abundante, que aqui, meu Pai, essa semente será, meu Pai, fazendas e fazendas que darão frutos, e frutos que irão, meu Pai, abençoar gerações, porque a tua palavra diz que aquele que teme ao Senhor é feliz e tem grande prazer nos seus mandamentos. Os seus filhos serão poderosos no país, na terra. E cremos na tua palavra porque ela é verdade. Então entregamos ao Senhor dízimos e as ofertas. No nome de Jesus. Amém. Querido, aplauda o Senhor recebendo domingo. Nós teremos nosso culto aqui às 6 horas. E lá na sede, às 8 horas, estará conosco o cantor Lucão Carvalho. Glória a Deus. Querido, cara, eu não sei quem ele é. Ele é um cantor que conheceu a banda Preto no Branco. Ninguém explica a Deus. Conheceram? Não? Vocês vão ouvir o louvor? Vocês vão ouvir o louvor. Ele coloca ali. O louvor para você ouvir. Ele participou da banda Preto no Branco. Ninguém explica a Deus. Ele compôs com algumas bandas famosas, com Kemuel e algumas outras. Ele compôs com eles, estará conosco lá na sede. Então não perca essa oportunidade. Tenho certeza que se essa música ninguém explica a Deus. Você só não está lembrando. Ele compôs algo novo. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar. Rua José Quintino Pereira, número 65, bairro Itajuba, ao lado da academia Barra Dai. Isso, eu e a pastora decidimos estar saindo daqui para ir para lá. Se você puder, vai, não perca. É um momento especial que Deus preparou na semana. Amém. Glória a Deus, graças e paz, igreja. Amém. Vocês estão vivos? Amém. Sacode a pessoa que está aí do teu lado, fala, acorda, meu filho. Você está na
Vocês vão ouvir louvor em casa, hein? Porque o louvor ele muda os ambientes. Onde tem opressão, onde tem tristeza, a música que adora a Deus, ela expulsa os demônios. Amém? Eu uso bastante voz. Glória a Deus, isso mesmo. Mateus 6 e o versículo 33. Antes disso, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Senhor, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor nos traga a revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus, não nos deixe sair daqui do mesmo jeito que nós entramos, e que nós possamos ouvir a Tua palavra e, como verdadeiros fiéis, Deus, sairmos daqui praticando com fé a palavra que o Senhor vai nos ministrar nessa noite. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fica à vontade, fala com cada um que está aqui, Deus. Em nome de Jesus, que seja uma experiência sobrenatural diante daquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra, a Tua verdade venha e liberte a vida de cada um que está aqui. Em nome de Jesus, e que cada um seja cheio do Espírito Santo. Que toda distração, todo sono, todo cansaço bata em retirada daqui em nome de Jesus. E nós desligamos a nossa alma de toda a retaliação das trevas e declaramos os céus abertos sobre as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Mateus 6, o versículo 33. Fala assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Amém. Essa vai ser a palavra onde vai nortear a nossa ministração de hoje. Buscar. O que é buscar o reino em primeiro lugar? O que o reino de Deus significa para mim? O que isso quer dizer? É quando a minha primeira decisão, a minha primeira ideia, o meu primeiro pensamento, a minha primeira curiosidade é saber o que o reino de Deus pensa a respeito daquilo que eu estou vivendo, a respeito da vida que eu estou levando, a respeito da decisão que eu preciso tomar. É a primeira coisa quando eu penso, é a primeira coisa que precisa vir na minha mente. Mas, assim como eu e você, não é bem assim que acontece no nosso dia a dia. Quando você acorda, vou falar qual é o meu primeiro pensamento. Eu tenho que trabalhar. É o primeiro pensamento que me vem na cabeça. Acredite, podia dormir até as 10. Primeiro pensamento que vem. Ou, qual seria o pensamento de alguém que busca o reino em primeiro lugar? Bom dia, Espírito Santo. O que a gente vai fazer hoje? Bom dia, Espírito Santo. Como é que vai ser o dia de hoje? Bom dia, Espírito Santo. O que o Senhor quer de mim hoje? Esse é o pensamento de quem busca o reino em primeiro lugar. O buscar o reino em primeiro lugar é como se fosse uma criança curiosa. Ela achar uma tomada, ela está indo em direção à tomada, porque ela tem uma curiosidade, ela quer saber o que é aquele 3 furinhos que tem ali. Porque no resto da parede não tem furinho. Por que ali tem 3 furinhos? Então é a primeira pergunta que vem na cabeça dela. E aí vem um adulto e fala, não. E ela olha assim, tipo, por que será que ela está dizendo não? E aí a curiosidade da criança vai ficando maior, maior, maior. Porque primeiro era 3 furinhos, agora tem um comando de não toca ali. E por que não é para eu tocar ali? Eu quero ver o que vai acontecer. Então a criança, ela está buscando a primeira curiosidade dela. O primeiro pensamento dela é ver o que vai acontecer. E o reino de Deus, ele pode ser comparado com uma curiosidade de criança. O que você está buscando primeiro? Será que a tua curiosidade quando você vai viver a tua vida é: o que Deus pensa sobre isso? Poxa, estou numa situação como essa. O que será que Deus pensa a respeito
respeito disso? O que será que Deus pensa a respeito da minha mãe? O que Deus pensa a respeito da minha família? O que Deus pensa? Assim, não sei se você já parou para fazer esse tipo de pergunta. O que Deus está achando de mim? Ah, Deus deve estar achando que eu estou mal na fita, que eu não estou aquele crente. Mas isso é um pensamento teu. Tu chegou a perguntar para Deus o que Deus pensa de ti? Não. Então vai e primeiro pergunta para Ele o que Ele está pensando ao teu respeito. Porque às vezes a gente pode se surpreender do que Deus está pensando ao nosso respeito. Amém? Então, a nossa curiosidade, ela precisa saber, ela precisa ser do qual é a vontade de Deus para a minha vida. Porque lá em Romanos, capítulo 14, do versículo 17, vamos abrir lá? Romanos 14. Romanos 14, versículo 17, que fala assim: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Vocês estão com a Bíblia aí? Paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Isso mesmo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, nos esforcemos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Ou seja, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. O que aqui o apóstolo Paulo está falando? Ei, o reino de Deus não é comida nem bebida. Não é sobre quanto você tem de dinheiro. Não é sobre o quanto a tua geladeira está farta. Não é sobre isso. Não é sobre o que eu devo comer ou o que eu não devo comer. É sobre o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo promove paz, justiça e alegria no Espírito dos meus irmãos. No Espírito Santo, não é uma alegria da carne, uma alegria no Espírito Santo. A paz daquilo que eu estou fazendo, então eu estou promovendo o reino. Então eu estou entendendo o que é o reino de Deus. Amém? Amém. Então, quando eu preciso tomar uma decisão, para qual pessoa você pergunta? Qual é a primeira pessoa que vem na tua cabeça para perguntar, para pedir um conselho? Para perguntar alguma coisa, você precisa tomar. Imagina aí, qual foi a decisão mais difícil que você precisou tomar na sua vida e para quem foi que você perguntou o que você devia fazer? Foi para Deus? Geralmente a gente não pergunta para Deus o que a gente tem que fazer. A gente vai perguntar para a pessoa que está mais perto da gente, ou que nos conhece melhor, ou que tem uma experiência maior do que a gente. Mas, e talvez depois a gente vai perguntar para Deus. E eu percebi que eu estava ficando muito nisso. Quando eu estava ficando assim, quando eu tinha uma questão na minha cabeça: nossa, será que eu vou para esse lugar ou será que eu vou para um outro lugar? Eu tinha 2 compromissos para fazer no mesmo dia, na mesma hora. Eu vou para esse lugar ou eu vou para esse lugar? Em vez de eu perguntar para Deus, eu ia perguntar para o meu marido: aqui, o que você acha? Será que eu vou para cá ou será que eu vou para lá? Ele dizia: não sei. Eu falei: não está me ajudando em nada. Mas é claro, eu não tenho que perguntar para ele, eu tenho que perguntar para Deus para onde é que eu vou. Porque eu realmente não sabia para onde eu deveria ir. Está entendendo? E aí, agora, eu vou dar os meus exemplos aqui, você vai se enxergando na tua realidade, né? Agora eu estou grávida, estou com um bebezinho. É o meu primeiro filho, eu não sei o que fazer. E aí eu não sei o que eu posso e o que eu não posso. E aí, eu lembro que eu tive uma amiga que recentemente foi mãe, e nós duas gostamos muito de
sushi. E aí ela disse assim, Gabi, agora acabou o sushi. Você não pode mais comer peixe cru. Porque pode dar verme, pode dar não sei o que no bebê. Eu falei, meu Deus. E aí eu fui para onde? Para onde eu fui perguntar? Fui perguntar para a inteligência artificial. Fui lá para o chat GPT. Grata, pode comer sushi? Daí ele disse, não pode. Existe um risco de verme, blá 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 blá, salmonela, blá 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 blá. Ah, então tá bom. E aí eu fui na casa da minha mãe. Contei pra ela, eu falei, mãe, sabe que a parte mais difícil da gravidez eu não posso comer sushi? Ela, por quê? Você comia peixe cru. Daí ela olhou pra mim e disse, Gabriele, você tá grávida, você não tá doente, você pode comer de tudo. Eu falei, sério? Ela, sim, claro, você pode comer de tudo. Se tu tá com vontade, imagina, se te dá um desejo de comer sushi, tu não vai comer sushi. E aí, é o desejo de gravidez, o que tu vai fazer? Tu disse, ai meu Deus, e agora? E daí entrou uma confusão na minha cabeça, eu como sushi ou não como sushi? Posso comer ou não posso comer? E agora? E aí eu fiquei pensando, e aí eu parei e disse, se a minha mãe já teve filho, já é mais experiente, né? Tá me falando, eu acho que eu posso comer sim. Mas daí depois, meu Deus, se dá alguma coisa no bebê, daí a pouco vai ser do sushi. E daí agora, o que eu vou fazer da minha vida? E aí, nossa, começou a entrar uma confusão na minha cabeça. Exatamente como está aqui. Posso comer ou não posso comer? Você pensa que as suas perguntas não estão na Bíblia, né? Ah, na Bíblia sim. Posso comer ou não posso comer? Ó, gente, Deus não é sobre como você pode comer ou você não pode comer, minha filha. É ver se existe paz, alegria e justiça no que você está fazendo. Se você se sente em paz comendo sushi, e aí eu parei e pensei assim, ai Deus, se eu comer um sushi, se eu for num lugar onde o sushi não é bem feito, eu sei que a grávida já me faz mal. Então talvez acho melhor eu me cuidar um pouquinho mais. Mas se um dia eu quiser comer um salmão, eu acho que eu vou fazer ele assado, e aí eu vou poder matar minha vontade. Eu digo, é isso. Tu vai ficar se privando de não comer peixe, um negócio que tu gosta, porque o chat GPT diz que tu não pode? Tá entendendo? Tu vai orar e tu vai consagrar, tu vai crer que o verme vai atingir teu bebê? Não. Então, pergunta para Deus antes se tu pode comer aquele peixe, se tu pode comer aquela comida. Não vai perguntar para as pessoas ou para a internet o que você pode ou não comer. E daí depois eu parei, é que eu acho que na época da minha mãe, olha o pensamento que me veio, na época da minha mãe nem deveria existir sushi. E Deus disse, deve ser por isso que ela disse que eu posso comer, porque na época dela nem comia mesmo, não existia. E aí, mas Deus me ministrou. Pergunta para mim primeiro. Porque se eu for num lugar onde tiver sido bem feito, onde Deus saber onde foi bem feito, eu posso comer. Eu não vou me acabar de comer aquilo ali. Entendeu? Um negocinho assim não vai matar ninguém. Por quê? Se é Deus que está mandando. Essa semana também eu vi um caso engraçado. E daí eu conheci uma mulher que o namorado terminou com ela. E aí eu prego para ela assim, né? Ela vai na igreja e tal. Não vai nessa igreja, vai em outra igreja. E aí o namorado dela terminou com ela. E aí um dia eu estava do lado dela e ela estava mexendo no celular. E eu fui espiar o que ela estava fazendo. Ela vai perguntando no Google, o que fazer num término de relacionamento? Ai meu Deus. Vai perguntar no Google, o que não fazer? Sabe aqueles testezinhos gratuitos do Facebook? Será que ele está com outro ou será que ele gosta de mim? Lembra aquela florzinha de antigamente? Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Eu falei, para, vai ficar bitolada. Pergunta para Deus. Pergunta para Deus. Tá entendendo? No universo, a internet não sabe o que a outra pessoa está fazendo. Deus sabe. Deus conhece os corações. Amém? Então, tudo que hoje a gente precisa, pela nossa mínima coisa,
A gente está indo na vizinha perguntar, a gente está indo na amiga perguntar, mas a gente não vai para Deus para perguntar. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Logo, a promessa que está lá em Mateus 6,33 não vai se cumprir. Porque olha só, olha a promessa. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vírgula. Aí vem a promessa. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quais coisas? Se você ler ali no verso 32 até o 25, ele vai falando, olha, não se preocupa com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir, com o que você vai pagar as contas, com o que você vai... Meu Deus, Jesus vai voltar e eu não casei ainda. Não se preocupa. Não se preocupa com a tua vida. Porque se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas essas coisas que você está se preocupando hoje vão vir sobre você. Elas vão acontecer naturalmente. Amém? Amém. E aí, esse feriado, eu viajei com a minha mãe, fui para casa da minha avó. E aí eu tive algumas experiências com Deus bem legal. Lá. E aí, contando um pouco dos meus testemunhos, vocês vão, eu gosto de dar bastante testemunho que vocês vão se enxergando aí na vida de vocês, né? Para quem conhece a gente, acho que poucos aqui conhecem, sabem que hoje eu posso falar que hoje é um testemunho, né? A minha família, por parte da minha mãe, odiava o Alex. Eu podia ver esse japonês sempre tá de olho. Detestava. E aí, elas fizeram bastante coisa, né? Pra gente não casar. Só que eu buscava primeiro o reino de Deus. Eu buscava primeiro o reino. Então, eu formei meu ministério, eu fui pastora de jovens, eu montei meu ministério, fiz a minha faculdade, fui formando meu emprego. Eu primeiro fui buscando o reino de Deus e o que Deus queria para mim. E aí, por último, eu pensei em casar. Por último, ficou bem por último mesmo. E aí, no entanto, para vocês terem uma noção, que nesse meio tempo onde eu estava buscando o reino em primeiro lugar, eu vi que ele estava me atrapalhando, eu falei, chega, eu falo contigo por um ano. Eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, sem falar com ele. Deu. De não cumprimentar na igreja. Não dá nem a paz no seu nome. Não é? Porque estava me atrapalhando. Estava me atrapalhando no ministério. Eu falei assim, não, para com isso daí. Vou focar no reino. E aí eu fui me desenvolvendo. E aí a gente casou, tudo certo. E aí ele começou a se infiltrar na família, né? Não tem outra palavra melhor para falar isso, mas começou a entrar na família. E a minha família começou a gostar dele. E aí nesse feriado eu ouvi 2 vezes a frase assim, soltada pela minha própria mãe, falando para minha família lá em Curitiba. A Gabriela, ao casar com a Alex, ganhou na loteria. Por que esse cara faz isso para ela, faz aquilo para ela? Ela quase não precisa fazer nada. E vai ser um ótimo pai, não sei o que, eu ficava olhando. Meu Deus, eu estou ouvindo isso. É dessa pessoa que eu estou ouvindo ele mesmo, e eu ficava quietinha. Não ganhei na loteria, tá bom. E aí, ela falou isso 2 vezes. E ela falava com uma vontade assim, fui. E na volta eu fui falando com Deus, a senhora acha mesmo que eu ganhei na loteria? A senhora acha mesmo? E aí o Espírito Santo me trouxe essa palavra. Tu não jogou na loteria, então logo tu não ganhou? Olha, se tu tivesse jogado, né? Não, brincadeira. Mas tu orou, tu buscou primeiro o reino de Deus, tu primeiro se santificou. Então a loteria que é do mundo, para ti, tem uma resposta do porquê que você tem um marido tão bom para ti. Foi muita renúncia, foi muita oração, foi muita santidade, foi buscar o reino em primeiro lugar. Amém. Está entendendo? As pessoas muitas vezes não vão entender por que você está recebendo as bênçãos. Mas você vai receber as bênçãos quando você buscar o reino em primeiro lugar. E aí as outras coisas, as bênçãos, vão correr atrás de ti, diz a palavra. Que as bênçãos
Você correndo atrás de Jesus, você correndo atrás do reino, todas essas coisas vão tipo, ei, Ceia, tá aqui, eu sou a tua bênção, me espera. É a tua bênção que vai correr atrás de ti. Se você correr primeiro atrás do reino. Agora, se você correr atrás das bênçãos das pessoas, elas vão fugir de ti. Tchau! Porque você está errando o alvo. O alvo não são as bênçãos. O alvo é o abençoador. Amém. Amém? Então, e aí Deus estava me ministrando sobre isso. Não é porque eu sou boa. Ixi, tão longe. Não é porque eu moro 7 horas uma vez no mês. Não é porque eu faço jejum. Não é por causa disso. É porque quando a minha primeira decisão, meu primeiro pensamento é o que Deus pensa, o que Deus quer, isso é se importar com Deus. Tu se importa com Deus? Tu se importa com Ele? Tu gosta dele? Né? Porque geralmente quando está dentro de uma casa, você tem um cônjuge, por exemplo, você quer fazer o que agrada aquela pessoa. Certo? E você quer perguntar, você quer saber o que a pessoa gosta, para você poder fazer aquilo para ela. Você quer agradar? Não é diferente com Deus. Já perguntou para Deus o que Ele gosta? A gente não, são coisas pequenininhas que a gente não para pensar. Mas Deus, Ele quer se importar, Ele quer que a gente se importe com Ele, assim como Ele se importa com a gente. Quantas vezes, ai, Deus tem uma vontade de dar um chocolate, vem alguém e dá um chocolate. Deus se importa com as pequenininhas coisas que você gosta. Mas eu e você estamos nos importando com o que Deus gosta. E isso tudo é para fazer a gente refletir. E aí, você tem temido ou respeitado mais a opinião dos outros ao teu respeito? Ou a opinião de Deus ao teu respeito? Se alguém da tua família fala, não vai, e Deus diz, vai, o que você vai fazer? Tem gente que quer correr porque eu sei que vai. Mas tem gente que fica tipo, ai meu Deus, não quero arranjar guerra. Não quero ter guerra com o fulano que me disse não. Então eu acho melhor eu ficar aqui onde eu estou. E aí você acaba não fazendo a vontade de Deus. Você acaba fazendo a vontade dos outros. E eu ouvi uma vez uma frase que fala assim, ó, nem tudo que é bom é certo. E nem tudo que é certo é bom. O que isso quer dizer? Nem tudo que a gente acha que é bom, que é gostoso, que é confortável, vai nos aproximar de Deus. É correto aquilo. E nem tudo que é certo, que é correto, que é íntegro, é satisfatório para nós. É bom de fazer. Vou dar um exemplo. Hoje, por enquanto, a gente ainda está no verão, né? Passando do verão. Mas quando chegar o frio, a chuva, o inverno, você vai vir com o mesmo pique para a igreja? O que é bom nessa situação? Ficar debaixo da coberta, assistindo um filminho. Hoje eu trabalhei tanto nessa chuva hoje. Hoje eu não vou para o culto. Vou ficar aqui debaixo da coberta, assistir uma série na Netflix, assistir uma pipoca e dormir mais cedo para mim trabalhar. Isso é bom. Isso é super confortável. Isso é muito gostoso. Mas é certo. Vai me aproximar de Deus? Não está errado, não está pecando, tá? Não está pecando. É gostoso. Mas e aí? É bom? Mata a tua carne? Não. Pelo contrário. Agora, meu chover bem. Tá um frio de lascar. Pior que o Paraná. Eu vou vir. Hoje tem culto. Me arrumo. Deus, eu só tenho uma sombrinha. Me leva para o culto. E tu vem. Chega aqui ensopado. Mas tu vai sair daqui cheio de vinho. Porque tu vai receber uma palavra de Deus. Foi bom? Foi satisfatório? Foi gostoso? Nem um pouquinho. Você veio molhado, às vezes com fome.
prazer em estar aqui e Deus ele vai te recompensar. Por quê? Porque você buscou primeiro o reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? E aí você vai sair daqui com a tua bênção. E aí as outras coisas foram acrescentadas. No início da minha caminhada, eu ia na chuva, eu não tinha carro, porque eu era uma criança. Eu ia a pé, eu chamava alguém para vir me buscar em casa, para algum líder me buscar em casa, porque minha mãe não queria me deixar ir para a igreja. Mas eu ia, debaixo de luta eu ia. E parecia que quanto mais luta eu tinha, mais eu era feliz ao chegar na igreja. Benci aqui. Mas conforme a gente vai crescendo, vai adquirindo as coisas, vai tendo um carro, vai tendo uma casa gostosa, vai tendo um conforto, menos a gente quer estar aqui. A gente é do contra, né? A gente é muito do contra. Porque quando as coisas não estão favoráveis, e aí a gente busca, a gente vai, a gente ora, a gente crê. Mas aí quando as coisas melhoram, a gente, perde o que a gente quer. Vai embora. Não sei se conhece alguém assim, conheço algum. E às vezes eu mesma posso cair nessa cilada. Tá entendendo? E aí, e a gente precisa entender isso que Deus quer da gente. Porque senão, a gente não vai viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. A gente não vai estar cumprindo o nosso propósito. E aí, os nossos dias na Terra vai ser só mais um ser humaninho passando por essa Terra. Nascendo, crescendo, trabalhando, casando, tendo filho, trabalhando e morrendo. Um dia eu falei isso com uma pessoa da minha família. Que um dia ela falou assim, acho que foi pra minha mãe que eu falei isso. Gabriel, tu tem certeza que tu quer trabalhar para Deus? E eu falei um dia para ela, falei assim, olha, com toda a força que está dentro de mim, eu não quero nascer, crescer, fazer uma faculdade, trabalhar, casar, ter filho, me aposentar e morrer. Eu acho um ciclo muito chato. É só isso. É só isso que o ser humano foi feito para fazer. Falei isso para ela. Eu não quero só isso. Eu quero isso, mas não é só isso que eu quero. Eu quero poder transformar a vida das outras pessoas. Eu quero poder trazer uma palavra e as pessoas falarem, meu, é isso. Era essa a resposta que eu precisava. Eu quero ajudar os outros. Tá entendendo? Eu quero deixar um legado. Eu quero que as pessoas lembrem-se do que Deus fez na minha vida e vai fazer na vida delas também. Amém. Amém? Amém. Então eu não quero só ser normal. É muito chato ser normal. É de verdade, tá? É muito chato ser normal. E aí tem pessoas que elas estão tipo assim, 80 anos, 90 anos, e estão conhecendo Jesus agora. E estão vivendo a melhor fase de 80 anos da vida delas. Como se nunca, nossa, todos os 80 anos é nada perto do que elas estão vivendo de Deus hoje. Então é tarde, 80 anos? Não. Sabe o que seria tarde? Morrer e nunca conhecer Jesus. Aí ia ser tarde. Então se você está tendo a oportunidade de conhecer Jesus, de trabalhar com Deus agora, aproveita, mergulha, porque a tua vida não vai ser igual. Não vai ser a mesma. Minha sogra me diz, eu não sou normal. Assim, realmente não é mesmo. E é esse o diferencial. E isso que é o legal. Porque normal nunca chega. E as pessoas não precisam de gente normal. As pessoas precisam de pessoas cheias do Espírito Santo que vão mudar a vida delas. E aí, automaticamente, elas se tornam cheias do Espírito Santo e elas podem ajudar outros. E assim é o objetivo do reino, que se multiplique. Hoje eu estava vindo do trabalho para casa e eu vi na rua que eu passo, assim, tem uns matagal, assim, eu fiquei, Deus, o que pode, né? Um dia o Senhor disse, haja luz, haja vida, haja floresta. O
Santo foi lá e fez tudo. E desde lá, o senhor não precisa ficar falando, haja árvore. Aí a árvore morre, aí tem que nascer outra, e Deus fala, haja árvore de novo. Não, porque agora o senhor está só governando as coisas que um dia já foram criadas. Isso não é a multiplicação, isso não é o governo. Você dá uma ordem, dá um comando, e aquilo lá se reproduz. Você busca o reino em primeiro lugar, as coisas vão sendo acrescentadas e você vai fluindo naquilo. Amém? Amém. E aí, vamos lá para Mateus 7. Mateus 7 e versículo 13. Fala assim. Antes da gente ler esse versículo, eu vou ler outros versículos aqui. Mateus 6, versículo 3. Mas quando você der a esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita, de forma que você preste ajuda em segredo, e o seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Aí vamos ali para o versículo 6, de Mateus 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que te vê em secreto, o recompensará. E lá agora no versículo 17. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai, que o vê em secreto. E o seu pai, que o vê em secreto, o recompensará. Amém? Eu quero falar dessas três coisas: ajuda aos necessitados, oração e jejum. São as três coisas aqui no capítulo 6 de Mateus que o Senhor fala: faça em segredo. E o seu pai, que te vê em segredo, vai te recompensar. Ajudar os necessitados, orar e jejuar. São coisas que a palavra de Deus fala que você vai ser recompensado. Amém. Mas que você precisa fazer no teu oculto. Você não precisa ficar mostrando para os outros. Amém? Amém. E aí, a gente precisa também se colocar no lugar da outra pessoa. O que ela está precisando? Ela está precisando de uma oração? Ela está precisando que eu jejuie por ela? Ela está precisando que eu ajude ela financeiramente? Tudo isso eu preciso perguntar para Deus. O que a outra pessoa está precisando? Porque às vezes a gente acha que Deus está trabalhando na vida daquela pessoa e que não é para a gente fazer nada. Isso acontece. Mas tem muitas vezes que você é a solução do problema daquela pessoa. E como é que você vai saber disso? Perguntando a Deus. Dependendo de Deus. Se você não perguntar, você nunca vai saber. Quantas oportunidades já não passaram pela tua mão porque você não perguntou para Deus? Eu descobri uma hoje. Que Deus ia me usar para ajudar uma pessoa. E aí eu julguei ela, eu achei que não vou ajudar. Porque senão vai faltar para mim. Eu pensei assim, incrédula. Que incrédula. Falei para Deus hoje, Deus, que pamonha que eu fui. Eu me preocupei, tive as preocupações da minha vida. Eu não perguntei para Deus se era o que Deus queria que eu fizesse. Entendeu? Deus ia me usar para ajudar uma pessoa. E aí eu olhei para o pecado dela, olhei quão errada ela estava, olhei assim, não, é Deus que está tratando, deixa Deus usar essa situação para mudar ela, e no final nem está me sobrando, no final eu nem vou conseguir, depois vai faltar para pagar as minhas contas, e arrumei um monte de argumento. E aí, em vez de perguntar para Deus, para quem eu fui perguntar? O meu marido de novo. Depois eu fui perguntar para o ChatGPT. Gente, que horrível, que vergonha que foi isso aqui. Eu queria dar uma negativa para a pessoa e eu não sabia como escrever. Eu fui lá para o GPT, como dar essa desculpa para a pessoa? Aí eu caía no texto, eu copiei e coloquei.
me falou, que hipócrita, que feio, minha filha, que feio, nem para me perguntar. Eu falei, ai Senhor, é verdade, que feio. Em vez de perguntar para o Senhor, eu fui perguntar para as pessoas, eu fui perguntar para a internet, nem tirei uma palavra, nem perguntei, não levei aquilo a sério para ver se Deus não estava me usando para tratar algo comigo, o que Deus queria fazer com aquilo. Está entendendo? E aí, né, existem alguns tipos de pessoa, né? Deus diz assim, Deus, então tá, então se der certo, eu já quero dar o dobro para essa pessoa. Tava louca. Agora já foi, minha filha, agora tem que esperar a próxima vez. Mas porque daí, quando eu vejo que eu estou errada, eu já quero cabelinho para consertar. Mas não é esperar dar errado para daí lá você tentar fazer o certo. Você consegue fazer o certo antes, é só perguntar para Deus. Entendeu? Só perguntar para Deus. E aí, eu não estou contando meus pecados aqui para vocês me julgarem, tá? É só para vocês olharem para vocês, enquanto vocês também fazem igual a mim. Se não pior, né? Ou menos, né? Talvez vocês sejam melhores que eu aí nessa questão. Mas é importante a gente prestar atenção no que Deus quer da gente. Porque senão a gente vai perder muita bênção por causa disso. Porque não buscamos o reino em primeiro lugar. E lá em Mateus, a gente finaliza com isso, 7, versículo 13, fala assim, ó, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Amém? Amém. O que ele está falando aqui? Decida entrar pela porta estreita. Decida fazer o que é certo, mesmo que não seja bom, mesmo que não seja legal. É esse caminho certo e correto que vai te conduzir à vida. E aí, sabe qual é a promessa? Gente, a recompensa ela vem depois. A gente quer a recompensa agora para daí fazer, para daí obedecer. Não, é ao contrário. Você primeiro obedece, depois tu ganha a recompensa. Não é assim no teu trabalho? Você não trabalha o mês inteiro para daí depois você receber o teu salário? É igual? Você não recebe o salário para depois ir trabalhar. Não, é ao contrário. No reino de Deus é a mesma coisa. Você primeiro obedece, você primeiro depende, você primeiro pergunta e depois vem a recompensa. Então você primeiro entra, fica apertadinho na porta estreita e depois no final ele alonga. No final tem flor, no final tem recompensa. Porque sabe o que importa? Não é como você começou a tua vida, é como você vai terminar. Como você vai terminar a tua vida? Uma pergunta para gente refletir. Ah, eu não estou preocupado com isso, eu vou morrer daqui 60 anos. Não fala. Eu posso estar viva hoje, amanhã, nunca mais. E aí, como é que eu terminei minha vida? Entendeu? Minha mãe sempre dizia, Gabriel, deixa sempre tua casa organizada, porque um dia tu pode não voltar. Eu olhava assim, mas se eu não vou voltar, deixa organizada para quê? Eu falei assim, não, um dia pode acontecer alguma coisa contigo e tu precisar que as pessoas entrem na tua casa, achem alguma coisa para te ajudar, e se ela tiver uma bagunça, ninguém vai achar nada. Eu falei, entendi. Então, tu pode não voltar amanhã. Amarrado de Jesus. Mas isso pode acontecer com qualquer um de nós. E como vai estar a tua vida se tu não voltar amanhã? Busca primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Amém? Amém. E você precisa entender que Deus, Ele se importa contigo. Ele se importa com você. Mas se você está se importando com o reino dele, o que o reino pede de ti? A gente pode falar assim, né? Deus não quer o nosso dinheiro. Realmente, Ele não quer o nosso dinheiro, mas Ele quer nos abençoar com mais dinheiro. Porque quem precisa do
dinheiro não é ele, sou eu e você que precisamos. Mas se eu não aprendo a me desprender do dinheiro, eu nunca vou ter o dinheiro. Entendeu? Porque eu preciso primeiro me apegar em Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu estava passando lá em Curitiba, a gente passou por uma igreja que era um templo, né? Bem grande, bem lindo, assim, ó, nossa, parecia nunca vi uma igreja daquela gigante, com topo assim dourado, parecia de ouro. Uau, que templo legal, queria vir aqui. E aí as meninas que estavam dentro do carro falavam assim: eu já vim aqui nessa igreja, mas eu não venho mais porque eles só pedem dinheiro, olha aí o tamanho desse templo, só pedem dinheiro, não sei o quê. E daí a outra pessoa falou assim: faz uma lavagem cerebral e toma tudo que é o dinheiro e tal. Eu falei: eu que queria vir aqui, porque a pessoa chega ali pobrinho, não tem o que comer, dá uma semente, o cara fica rico. E as pessoas pararam, tipo, Sim, gente, vocês acham que a igreja nasceu do nada? Do além? Não. A igreja de rico, pode ver os testemunhos dessa igreja que tem na televisão, era um pobre miserável. Começaram a ofertar, começaram a ser fiel, ficaram milionários. E olha, eu tenho, conheço pessoas, olha, andaram de chinelinho com prego ali. E hoje amo de devidão. Mas não foi jogando tigrinho. Não, foi ofertando na casa de Deus. Está entendendo? Que a Bíblia fala: o generoso prospera. Aquele que dá com alegria, aquele que semeia com lágrimas, volta colhendo com alegria. Então eu falei: eu quero ir. Eu ainda preciso mudar muito, eu falei para essas pessoas. Eu ainda preciso mudar muito. Ainda não quero dar certas ganas. Por quê? Porque eu também quero receber algo grande. Está entendendo? E é na medida que eu meço que eu vou ser medida. É na medida que eu semeio que eu vou colher. Isso não depende da igreja, não depende do pastor. E os pastores são usados. Aqui levanta R$1.000, não sei o quê. Eu ia ser a primeira. Nem tenho. Eu vou pela fé, porque eu quero colher. Está entendendo? E Deus sempre provê para te semear. Então não pensa mal. Não sei por que eu estou falando disso, mas não pensa mal dessas pessoas, desses pastores ou dessas igrejas. Por quê? Porque se eles estão fazendo com ganância e maldade no coração, o juízo está logo ali. É 2 quadrinhos para Jesus voltar. Está tudo certo. Mas o que importa é: tu vai prosperar? Isso que importa. Está entendendo? Tu vai crescer? Tu vai semear? Tu vai obedecer? Se tu obedece o mandamento, vem as bênçãos juntos com ele. Amém? Não há ninguém que abre mão da sua vida, das suas coisas, que deixa pai, mãe, filhos, casa, tudo por amor a mim, diz o Senhor, que não vai receber aqui na terra, em 100 vezes mais, e no porvir, a vida eterna. Deus, ele sabe muito bem como essas pessoas. De mão vazia você não sai. Amém. Amém? Amém. Então, você pode se colocar de pé? Hoje você vai falar para Deus: Deus, eu tenho te buscado em primeiro lugar, na verdade. Se não, me leva a te buscar. Porque eu não quero ser só mais uma pessoa que mora aqui na terra. Eu quero viver as bênçãos
vontade para mim? Qual é a tua vontade para minha família? Qual é os teus planos para o meu futuro? A palavra diz que os planos do Senhor são de paz e não de mal. Espírito Santo, que o Senhor esteja agora entrando e conversando a vida de cada um que está aqui, Senhor. Que eles sejam tomados pela tua presença. Eu te convido para vir aqui na frente, porque você precisa de uma oração. Nós precisamos uns dos outros. Mas mais do que isso, você precisa ouvir a voz de Deus falando com você. E hoje Deus vai usar alguém para falar contigo. Espírito Santo, nós precisamos de Ti, Senhor. Vem, Jesus. Derrama a Tua graça, a Tua sabedoria, a Tua alegria, a Tua unção, Senhor, sobre as nossas vidas nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Senhor na nossa vida. Peço a revelação da Tua palavra. Queremos, Deus, fazer a Tua vontade de Senhor. Vem derramando o Teu Espírito. Vem derramando a Tua alegria. Vem derramando a Tua unção. Que o Senhor toque, Deus, na vida de cada um que está aqui. E o Senhor esteja preenchendo as lacunas vazias do nosso ser com a Tua presença. Que nós possamos estar nos Teus braços, Deus, e o Senhor nos conduzindo para o plano perfeito que o Senhor tem para nós. Que nós venhamos decidir nessa noite a acreditar e a fazer a Tua vontade, porque a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Em nome de Jesus, falamos pela Tua presença, Senhor. Vem, Deus, e derrama a Tua graça sobre nós, Pai. Em nome de Jesus.
Deus hoje trouxe pra cá para te ensinar
Deus envia anjos em casa, na sua casa nesse momento. Deus tem feito muitas coisas nesses dias. Amém. Abra o seu coração, sempre esteja acessível. Tem uma pessoa aqui dentro que saiu o seu coração temoroso, bem temoroso, pela sua casa. Não pela sua casa física, mas alguém da sua família estava causando peso no seu coração. Você não sabia o que ia acontecer com essa pessoa. Pode olhar para você, né, Lúcio? Eu quero dizer para você, com toda confiança, que esse temor que você estava no seu coração, eu posso dizer para você que você estava com medo de uma enfermidade ou de uma morte chegar à sua casa. E já faz algum tempo que isso ronda o seu coração. E se você quiser se manifestar, você pode se manifestar. E se você falar, não quero, fique em paz. Mas eu vi Deus enviando um anjo com uma espada de fogo numa casa e repreendendo um demônio. E esse demônio saindo. Esse demônio saindo era um espírito de morte. Eu não sei quem é. Alguém que está da família de alguém que está aqui. Não estou falando a respeito de quem está aqui, de quem não veio. E se você quiser falar, sou eu, fique à vontade. Mas se você não quiser, eu respeito. Amém. Mas pode ter certeza que seu filho, eu vou falar bem a verdade, não é filho, é filha. Não vai morrer. Amém? Amém. Estenda sua mão em direção à sua casa. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus oramos. Sim, Jesus. Agradecemos ao Senhor pelo culto de hoje. Agradecemos ao Senhor pelo livramento. Agradecemos ao Senhor pela vida e pela oportunidade de te adorar. Amém. Deus, que a Ti seja dado todo o louvor. Nos leve em segurança para casa. Sim. Nos guarde e nos proteja. Nossa vida seja próspera nesse fim de semana. Abençoada. Ao entrar na nossa casa, a paz esteja conosco. O favor do Senhor esteja conosco. Os milagres, a graça e a restauração. Pai, que não haja briga nesse lar, contenda, discórdia, nem o engano. Repreendemos o nome de Jesus toda ação das trevas e declaramos que teu favor está sobre nós, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Querido, aplauda o Senhor. Vamos tirar nossa foto para postar no grupo de oração.